Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. Caso Kiss, sorteados os jurados do julgamento. Novas unidades judiciárias são instaladas na comarca de Porto Alegre. Entrevista com o juiz coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O juiz Orlando Facchini Neto sorteou na última semana 150 jurados pré-selecionados para o júri do processo que apura as responsabilidades na Boate Kiss. O sorteio aconteceu na sala de audiências do 2º Juizado da 1ª Vara do Júri da capital, no Foro Central 1, no dia 3 de novembro. Foi conduzido pelo juiz de direito Orlando Facchini Neto, que presidirá o Tribunal do Júri, e é acompanhado por representantes das partes e da Ordem dos Advogados do Brasil. Apenas a defesa do réu Mauro Hoffman não compareceu. Foram sorteados 150 nomes para compor a lista prévia. Há necessidade de que as pessoas que compõem o Conselho de Sentença em definitivo estejam totalmente à disposição do judiciário, né, da sociedade. Por isso ele tomou essa cautela de que nessas pessoas, as que forem de fato, as que permanecerem de fato para o sorteio final, daquelas 25 que compõem a lista final para o sorteio dos 7, essas pessoas estejam de fato à disposição para que o judiciário possa desempenhar esse papel. Haverá ainda a realização de mais 2 sorteios suplementares no dia 17 e 24 de novembro, ambos às 15 horas da tarde no mesmo local. O objetivo é garantir que no dia do julgamento haja quórum suficiente para compor o Conselho de Sentença, integrado por 7 jurados e 2 suplentes. Após a intimação, os sorteados que não puderem comparecer ao júri terão que justificar o motivo do pedido de dispensa. Ela vai ter que fazer a justificativa perante a vara responsável, a vara do júri, né? E o magistrado responsável irá, então, avaliar esta justificativa e decidir se é caso ou não de dispensa e, portanto, de inclusão de outra pessoa por sorteio no lugar da que foi dispensada. No dia do julgamento, marcado para ter início em 1º de dezembro, os sorteados deverão comparecer ao Foro Central 1. Desta lista serão escolhidos por meio de outro sorteio 25 nomes, dentre os quais 7 serão indicados para integrar o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Os jurados são representantes da sociedade que decidem sobre o caso em análise. O voto é secreto e sua decisão é soberana. Há uma expectativa muito grande em torno desse evento e, por isso, nos últimos meses, ao longo dos últimos meses, o Judiciário vem tomando muitas providências no sentido de fazer uma prestação jurisdicional adequada a essa expectativa. Durante cerimônia ocorrida no Foro Central de Porto Alegre, que contou com a presença de magistrados e servidores, foi realizado o ato de instalação de novas unidades judiciárias na comarca da capital. A comarca de Porto Alegre ganhou reforço com a inauguração do 2º Juízo, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública e do 2º Juizado da 14ª Vara da Fazenda Pública. O presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, participou da cerimônia de instalação que aconteceu no dia 29 de outubro. Nós vamos, assim, implementando uma política de gestão, procurando dotar o Poder Judiciário de unidades importantes para que possa fazer frente à demanda que chega no Poder Judiciário em áreas sensíveis, por exemplo, como é o caso da Fazenda Pública, cobrança, inclusive, da dívida do Estado, por exemplo, né? E isto tem a ver com uma maior arrecadação também para ser distribuído, para fazer obras, serviços a serem prestados melhores à população. E as 2 novas unidades vão ser importantes para que esta política de gestão possa ser efetivamente implementada.
Em Porto Alegre, tramitam aproximadamente 916 mil processos. Esse número representa 20% do acervo do Estado. Somente na 14ª Vara da Fazenda Pública da capital gaúcha, tramitam quase 27 mil processos. Já no 2º Juizado da Fazenda Pública da comarca, o número de ações judiciais em tramitação ultrapassa os 11 mil. Esses números foram divulgados pelo juiz-diretor do Foro de Porto Alegre, Márcio Fraga, em sua manifestação durante a cerimônia de instalação das novas unidades judiciárias. O magistrado também destacou que quase 34% dos processos da capital já foram digitalizados e estão disponíveis no EPROC. A área da Fazenda Pública envolve um número significativo de processos. A instalação dessas duas novas unidades, a toda evidência, vão contribuir significativamente para a gente trabalhar mais e melhor esse acervo. Uma das unidades, aliás, trata de executivos fiscais do Estado, o que, em última análise, para a sociedade rio-grandense e porto-alegrense, significa dizer que estamos falando de recursos públicos, o que é tão importante nesse momento. Essas duas unidades, portanto, têm um significado que ultrapassa os limites do próprio fórum. Na última semana de outubro, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, foi agraciado com a comenda do Comando Ambiental da Brigada Militar. A entrega da comenda aconteceu no gabinete da presidência, no Palácio da Justiça, em Porto Alegre, no dia 29 de outubro. O presidente do TJRS dedicou o reconhecimento a toda a magistratura gaúcha, que, segundo ele, tem sabidamente uma preocupação com a relevante questão do meio ambiente e sustentabilidade. Eu recebo com muita satisfação, mas recebo como um reconhecimento, não só a mim, mas a toda a magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, que tem, sabidamente, também uma preocupação com as questões relevantes da sociedade, com um direito fundamental, qual seja o direito ao meio ambiente, preservando as gerações presentes e também futuras, como condição necessária para que nós andemos num processo civilizatório superior e avançado. A honraria visa homenagear personalidades, órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, que se distinguiram por suas relevantes contribuições prestadas ao Comando Ambiental da Brigada Militar. Ao entregar a comenda ao presidente Voltaire, o comandante da KBM destacou a trajetória significativa e parceria do desembargador na defesa do meio ambiente. O nosso desembargador, então, ele vem há muito tempo nos auxiliando, e a comenda do Comando Ambiental é uma honraria da Brigada Militar, por meio do Comando Ambiental, que representa e faz com que nós tenhamos condições de homenagear aquelas pessoas e personalidades da nossa sociedade gaúcha, brasileira e do exterior, que fizeram a diferença para esta sociedade e para o meio ambiente. O desembargador, então, Voltaire, ele é uma pessoa que tem uma vida pública dedicada à causa da justiça, à causa do bem-estar, do bem comum. Isso tudo é meio ambiente. O segundo vice-presidente do TJ, desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, também participou da audiência, juntamente com o assessor militar da presidência do TJRS, Coronel Carlos Roberto Guimarães Rodrigues, e o coordenador do Núcleo de Inteligência, Tenente Coronel Rodrigo Gonçalves dos Santos. Em reunião semipresencial, recentemente, os membros do Conselho de Relações Institucionais do TJRS se reuniram com as lideranças das entidades representativas de servidores do Judiciário Gaúcho. Na pauta, as tratativas para aprovação do projeto de lei que trata do plano de carreira dos servidores e que deve ser avaliado no plenário da Assembleia Legislativa no próximo dia 9, assim como a inconformidade com as emendas de plenário que foram apresentadas na última sessão. Tivemos esse percurso
percalço na hora da votação, porque foram apresentadas 3 emendas repentinas de plenário, quando o projeto já havia ultrapassado todas as suas fases de comissões, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, onde é avaliada justamente a legalidade das propostas. E lá passou a unanimidade, sem nenhum questionamento, sem nenhuma emenda. E agora em plenário, uma emenda questionando justamente a legalidade. Nós fomos pegos de surpresa, e naturalmente os servidores também o foram, e por isso todo aquele lamentável incidente, e que levará a nova sessão de julgamento, muito provavelmente no dia 9 de novembro, onde então será reapreciado o projeto, quem sabe sem essas emendas que prejudicam o projeto na sua essência, porque uma vez acolhidas as emendas, nós teremos muita dificuldade em administrar a implementação do projeto. Ao final, ficou decidido que a nota técnica será enviada aos deputados para que sejam esclarecidas possíveis dúvidas. O Tribunal do Júri da Comarca de Tapera, na última semana de outubro, considerou culpado Flávio de Fenteler Martins pelos crimes de homicídio contra 3 pessoas de uma mesma família. A repórter Paola Marcon traz mais informações sobre o caso. Exato, Vera. O réu também foi condenado pela tentativa de homicídio de uma 4ª vítima e ocultação de cadáver. Com o veredito, a pena total aplicada pela juíza de direito Luana Schneider é de 58 anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo 56 anos pelos crimes contra a vida e mais 2 anos pela ocultação dos 3 corpos. A magistrada determinou que o réu não poderá recorrer em liberdade e seguirá preso na mesma condição que respondeu a todo o processo. A sessão do júri ocorreu na Câmara de Vereadores de Tapera durante o dia 28 de outubro. Os fatos ocorreram no ano de 2017 no município de Colorado. Um casal e a filha deles, de 15 anos, foram vítimas fatais de uma emboscada e mortas a tiros pelo condenado. Você sabia que qualquer pessoa pode conciliar? É isso mesmo. Para isso, basta buscar no foro da sua região o núcleo, o centro ou o setor de conciliação e fazer o agendamento. A conciliação vale para qualquer processo tramitando na Justiça Federal, estadual ou do trabalho, seja de partilha de bens, acidente de trânsito, dívidas em bancos, danos morais, demissão do trabalho, pensão alimentícia, divórcio, questões de vizinhança e outros. A conciliação é norteada por princípios como informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade, oralidade e flexibilidade processual. Também dá para conciliar na Semana Nacional da Conciliação, que acontece de 8 a 12 de novembro. Saiba mais sobre a conciliação no site do Poder Judiciário Gaúcho. Acesse tjrs.jus.br. A 67ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre teve início no último dia 29, misturando atrações na Praça da Alfândega com eventos online e posto do Juizado do Torcedor e grandes eventos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está presente na retomada da Feira do Livro de Porto Alegre. Um estande do JTGE foi montado na Praça da Alfândega, junto ao prédio do Memorial do Rio Grande do Sul, para prestar atendimento durante os 18 dias de evento. O juizado traz essa sensação de maior rigor, de uma diminuição de impunidade. As pessoas vêm aqui na feira se sentindo mais seguras, sabendo que vão estar seguras, que eles terão um lugar a que se socorrer, né, e que, ocorrendo algum fato, serão atendidos, não dependerão de uma justiça lá longe, estarão sendo atendidos aqui mesmo, terão a resolução das suas demandas aqui mesmo. Então, assim, tanto de infrações menor ao potencial ofensivo, quanto a resolução das demandas civis, com composição civil. Então, esse é o objetivo, demonstrar para o cidadão, trazer para o cidadão um trabalho efetivo, né, e com resolução. Então, a brigada ela encaminha as partes até o juizado, a gente agenda a audiência e já intima as partes. E aproveita também para já esclarecer, orientar de todo o funcionamento do juizado e como que vai ser a solenidade.
O plantão do Judiciário na feira funciona todos os dias, do meio-dia às 7h30, com um servidor disponível para registrar as possíveis ocorrências durante o evento, distribuí-las e já agendar com as partes as audiências, visando a resolução dos problemas. Em função da pandemia, a edição anterior da Feira do Livro foi realizada de maneira totalmente virtual. Este ano marca a retomada do evento de forma híbrida, com 56 estandes na Praça da Alfândega e também atividades online. Os lançamentos e as sessões de autógrafo estão sendo transmitidos pela internet, através do site oficial do evento. E o nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, entrevista com o juiz Alexandre Pacheco, coordenador do GMF do Estado. Já voltamos. O que acontece com a pessoa que coloca em risco a saúde e a vida do idoso? TJRS responde. Expor os idosos a condições degradantes, privados de alimentação e de cuidados, é crime, e as penas são variadas. Se o idoso morrer por causa dos maus tratos, o agressor pode ser preso. Os grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário consistem em estruturas dos tribunais de justiça responsáveis, dentre outras atribuições, pelo monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e do sistema de execução de medidas socioeducativas. Para ampliar o debate sobre o tema, convidamos o juiz corregedor Alexandre de Souza Costa Pacheco, coordenador do GMF do Estado, para contar como estão os trabalhos realizados pelo grupo. Olá, juiz Alexandre, prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo ao Justiça Gaúcha. Obrigado, Vera. É um prazer estar aqui com vocês para poder conversar sobre um tema muito relevante, que é a execução criminal e sistema prisional. Acho interessante começarmos falando sobre a importância do GMF para o sistema prisional de uma forma bem ampla. Bom, o GMF, que é um órgão vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado, ele desenvolve diversos projetos e tem várias linhas de atuação, né? Talvez a principal delas seja dar um suporte para os magistrados de execução criminal. Hoje nós temos diversos juízes que são responsáveis pela fiscalização de estabelecimentos penais e também para o processo de execução penal de pessoas privadas da liberdade. E, por outro lado, o GMF também articula e desenvolve políticas de forma concatenada com a política do DMF, que é um órgão vinculado ao CNJ. O CNJ tem o programa Fazendo Justiça, que é uma continuidade do Justiça Presente, e este programa tem diversos projetos. Um deles, para exemplificar, é o projeto que envolve o estabelecimento dos escritórios sociais. Os escritórios sociais são organismos, ou um órgão ou equipamento destinado ao atendimento do egresso, ou seja, daquela pessoa que está deixando o sistema prisional. Então, ali nós teremos, por exemplo, uma equipe multidisciplinar para fazer o acolhimento e o atendimento deste preso, que está findando o cumprimento da sua pena, para que ele possa ter algum tipo de encaminhamento, seja para o emprego, atendimento à saúde, confecção de documentação civil, que a maioria não tem, durante o cumprimento da pena não é realizado. Então, este é um exemplo apenas de um projeto que nós desenvolvemos e tem relação com o programa Justiça ou Fazendo Justiça do CNJ. Bem, na última semana do mês de outubro, a Justiça afastou agentes e também delegados penitenciários. Eles são suspeitos de torturar detentos na penitenciária da cidade de Passo Fundo. O senhor esteve por lá acompanhando. Como é que está a investigação sobre este caso? Certo. Uma das atribuições do GMF, e elas são inúmeras, mas talvez uma das principais seja justamente a apuração de irregularidades durante a execução da pena. Por exemplo, quando a gente recebe esse tipo de notícia de tortura, maus tratos a pessoas privadas da liberdade, nós normalmente comunicamos às autoridades competentes, especialmente o magistrado da execução criminal, para adoção de providências. No caso específico, em razão da gravidade e da amplitude das denúncias, o GMF, eu e a minha equipe, no caso, nós estivemos presencialmente e iniciamos uma investigação, da qual resultou em caráter preliminar, em caráter de urgência, foi assim a decisão, foi no sentido de afastamento de agentes penitenciários que trabalhavam no semiaberto e também no afastamento de 3 servidores que eram vinculados à 4ª Delegacia Penitenciária Regional, que é a 4ª região, que envolve ali a região de Passo Fundo e arredores.
E é uma investigação que ainda está em curso, né? Foram ouvidas mais ou menos 50 pessoas, entre agentes, advogados, conselheiros da comunidade, pessoas presas, familiares, né? E os depoimentos, os relatos confirmam, né, a existência dessas torturas, agressões. Então, o GMF está elaborando um relatório pormenorizado, fazendo uma análise bem detalhada dos acontecimentos, e ao final este relatório será encaminhado às autoridades competentes, Ministério Público, Defensoria, a Secretaria da Administração Penitenciária, enfim, para todos os órgãos responsáveis que devem, na esfera das suas atribuições, tomar alguma medida contra esses agentes, e assim ficar confirmada a participação dele nesses episódios. Perfeito, porque a integridade física destes presos, não é, que estão, que não têm a sua liberdade, é sob responsabilidade do Estado, né? Sim, uma vez o sujeito condenado e estando recolhido ao sistema prisional, cabe ao Estado do Rio Grande do Sul, né, a tutela e a preservação dos direitos desses indivíduos presos, né? O direito do Estado consiste na privação da liberdade, mas ao mesmo tempo em que isso é um direito do Estado, é um direito da sociedade ver alguém punido por um crime cometido, também nascem deveres e obrigações para o Estado, né? E entre essas é preservar a integridade física e psíquica das pessoas presas. E isso não tem sido verificado na maioria dos estabelecimentos, especialmente, não especialmente por torturas, né, não relacionadas a torturas e maus tratos físicos, enfim, mas basicamente pela precariedade das condições das casas prisionais do Estado do Rio Grande do Sul, que refletem, na verdade, a situação do Brasil como um todo. E o sistema prisional não vem recebendo tantos investimentos quanto seria o ideal. A gente sabe das dificuldades do Estado, o Estado vem fazendo um esforço hercúleo para investir pontualmente em algumas situações. Nesse sentido, o governo do Estado está instituindo o que a gente chama de NUGESP, que será um órgão, será assim um prédio aqui em Porto Alegre que vai concentrar todas as audiências de custódia da região metropolitana. Isso equivale a fazer as audiências de custódia, que é aquela audiência preliminar ao ingresso do sujeito ou não no sistema prisional, de 55% das pessoas presas. Então, é um grande investimento que o Estado do Rio Grande do Sul vai fazer. Quando eu falo das audiências de custódia, ela tem duas finalidades principais. A primeira delas é prevenir e coibir a tortura no momento da prisão dessas pessoas que vão ser possivelmente encarceradas. E o segundo é qualificar a porta de entrada, qualificar o ingresso de pessoas no sistema prisional. Então, o ideal é que os magistrados, ao realizar as audiências de custódia, né, eles façam uma triagem de quem efetivamente precisa estar preso. Então, a gente tem que apreciar sempre a necessidade de uma prisão provisória, porque a regra é que as pessoas respondam em liberdade o seu processo criminal para somente depois do trânsito julgado serem recolhidas. Perfeito. Recentemente o senhor teve a oportunidade de participar de um mutirão que aconteceu no presídio feminino Madre Pelletier, aqui em Porto Alegre. Como é que foi o atendimento? Havia algumas denúncias? Os senhores foram ao encontro de respostas ou foi um trabalho de rotina? Foi um trabalho de rotina, né? Nós temos hoje 2 habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal, deferindo prisão domiciliar a presas mulheres, mães de crianças, ou seja, filhos até 12 anos de idade, filhos com algum tipo de deficiência e também lactantes e gestantes, né, desde que elas não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, como nós estamos vendo um período de pandemia, né, houve um atraso generalizado no andamento dos processos, dificuldade na realização de audiências virtuais por diversos motivos e até mesmo houve a supressão do procedimento da audiência de custódia. Nós identificamos que havia muitas mulheres que preenchem os requisitos do habeas corpus e deveriam estar em liberdade ou em prisão domiciliar, uma medida alternativa à prisão provisória. Então, a partir deste dado, né, nós fizemos um levantamento e estamos encaminhando aos magistrados responsáveis pela prisão, dando a informação para que no âmbito jurisdicional os magistrados possam revisar ou não as suas decisões. Então, foi uma análise preliminar a partir do relato das pessoas presas e também de pesquisa que nós fizemos aos sistemas informatizados do tribunal para a verificação da situação jurídica daquela mulher. Bem, nós ainda estamos num período de pandemia, né? Mas a largada para toda essa situação que trouxe consequências graves para todo o nosso planeta, fez com que muitos setores tivessem que diminuir a intensidade das suas funções, das suas atividades. O GMF conseguiu continuar trabalhando durante este período e foi muito importante, porque dentro dos presídios também há toda uma questão sanitária a ser monitorada. Como é que foi o trabalho do senhor?
senhores? A atuação do GMF, assim como de todo o tribunal não parou durante a pandemia. Nós tivemos algumas restrições de acesso aos prédios, sim, mas o tribunal continuou trabalhando. E o GMF não é diferente. E principalmente em razão da pandemia e do que isso representa no sistema prisional, porque no sistema prisional as pessoas vivem em confinamento. Então é um ambiente propício para surtos e uma ampla propagação do coronavírus. Então nós atuamos num comitê interinstitucional, né, especialmente neste comitê, onde nós tratamos de diversas questões de prevenção e controle do coronavírus no ambiente prisional. Uhum. Bom, para encerrar, então, se o senhor quiser fazer alguma colocação final, eu lhe pergunto também, José Alexandre, se existem projetos a serem desenvolvidos até o final deste ano, se os senhores já estão projetando também o próximo ano 2022. Olha, projetos, né, no GMF, na Corregedoria, nós temos diversos. Eu poderia destacar aqui alguns que eu reputo de suma importância para o desenvolvimento da atividade dos magistrados de execução criminal. O primeiro deles seria um projeto que já está em andamento desde o ano passado, que é um projeto reforço, ou seja, pagamento de horas extras para servidores de execução criminal para darem vazão a processos que estavam represados. Então, nós tínhamos, por deficiência de servidores, para insuficiência do quadro de servidores, o que deve ser sanado com a aprovação iminente do plano de carreira na Assembleia Legislativa, e assim nós o desejamos, é que nós tenhamos servidores para recompor essa defasagem que tem em todas as unidades do Tribunal de Justiça, mas aqui eu me refiro especialmente à execução criminal. Nós temos uma deficiência de servidores e nós precisamos de servidores capacitados e especializados na matéria, o que também é difícil. Então, esse projeto reforço vem desde o ano passado, foi um grande investimento que o Tribunal de Justiça fez, né, para a gente tentar recompor, botar em dia os processos sem atraso. Além disso, nós desenvolvemos, implantamos o que nós chamamos de URCAVEC, né? As URCAs são unidades remotas de cumprimento e apoio. Então, a gente faz um cumprimento de processo de maneira virtual e remota. Então, isso permite que alguns servidores que compõem esta equipe atuem, sejam designados, observando-se critérios estritamente objetivos de criticidade das unidades, que eles deem um reforço a essas unidades que mais precisam de apoio e de suporte. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho desde o ano passado com bastante sucesso. Então, algumas unidades que vinham sofrendo com atraso de processo e falta de servidores, hoje estão com um trabalho bem mais organizados. Então, são só dois exemplos assim, que eu trago, que trago a esta entrevista, mas há outros diversos projetos que a gente vem desenvolvendo em busca da melhoria do sistema prisional e também das condições de trabalho dos magistrados e servidores. E nós podemos até conversar e trazer mais informações em uma outra oportunidade. Nós agradecemos muito a sua participação aqui no Justiça Gaúcha, então, até mais. Obrigada por ter comparecido. Eu que agradeço, Vera. Obrigado pela oportunidade. A mediação e a conciliação são métodos alternativos de solução de conflitos. O objetivo é prestar auxílio a qualquer cidadão na tentativa de solução de um problema, sem a necessidade de uma decisão judicial. Na semana que vem, você acompanha aqui no programa um documentário sobre a rede de mediação do Rio Grande do Sul. Confira. A mediação leva as partes a entenderem a origem do conflito para resolvê-lo sem precisar enfrentar longas demandas judiciais, o que gera uma maior qualidade de vida para os envolvidos e uma resolução do problema de maneira mais assertiva. Tudo isso você confere no documentário da Rede de Mediação RS. Assista no dia 13 de novembro, às 11 horas da noite, no canal da TV Assembleia. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!